Olá! Hoje a nossa análise vai fundo nos sistemas criados para garantir a segurança no uso de medicamentos. E aqui a ideia não é só dar uma visão geral, não. É fazer uma exploração aprofundada dos paradigmas, das práticas que conectam os estudos de utilização de medicamentos, a farmacovigilância e a segurança do paciente. Pensa nisso como uma teia complexa, mas absolutamente vital para a saúde pública. Para organizar o nosso raciocínio, vamos seguir uma estrutura bem lógica. Primeiro, a gente estabelece o tamanho do problema. Depois, vamos analisar os dois grandes sistemas de resposta para esse problema: a farmacovigilância e os estudos de utilização de medicamentos. Na sequência, a gente conecta tudo isso à prática do dia a dia e, para fechar, olhamos para o futuro, para os desafios que ainda temos pela frente. Bom, para começar, é fundamental a gente dimensionar o desafio. Porque, para além dos benefícios que eles trazem, os medicamentos também são uma fonte importante de problemas de saúde, de morbidade. E esse fato, ele foi jogado no centro do debate global com aquele relatório que marcou época, O Errar é Humano, de 1999, que, chocou todo mundo ao mostrar a escala dos danos que poderiam ser evitados nos sistemas de saúde. E o que é realmente interessante aqui é para onde esses números apontam. Dá uma olhada. Quase 80% dos erros se concentram em dois momentos-chave: a prescrição, que é um ato super complexo do ponto de vista cognitivo, e a administração, que é a última etapa, ali na beira do leito. Isso mostra que o risco não é um evento isolado, sabe? É uma vulnerabilidade do sistema como um todo, que passa por vários processos e vários profissionais. E essa estatística, ela é de arrepiar. Ela transforma um problema que parece abstrato numa realidade clínica palpável e, acima de tudo, urgente. Um erro por dia, por paciente. Isso tira a segurança do paciente do campo da teoria e joga para o nosso desafio diário, uma constante que exige não só a atenção de cada um, mas sistemas de defesa que sejam fortes e bem planejados. Ok, diante desse risco que é parte do jogo, a primeira grande resposta do sistema que surgiu foi a farmacovigilância. Ela é basicamente a ciência e a prática de ficar de olho nos efeitos dos medicamentos depois que eles já estão no mercado. Funciona como uma sentinela mesmo, indispensável para a saúde pública no mundo todo. E a definição oficial da Organização Mundial da Saúde é de propósito bem ampla. Ela vai além das reações adversas para incluir quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que entra tudo aí: erro de medicação, uso para finalidades não aprovadas, desvio de qualidade, falha no tratamento, até o desenvolvimento de resistência. É um escopo gigante que dá uma base acadêmica bem sólida para essa disciplina. A história da farmacovigilância é, na verdade, uma história de reação a crises e de evolução. Ela nasceu de uma tragédia, a da talidomida, que escancarou o buraco perigoso que existia no monitoramento dos remédios depois de vendidos. De lá para cá, a disciplina foi evoluindo, incorporando novas ideias como os GE1s, foi se tornando política pública como o PNSP no Brasil e hoje está entrando de cabeça na era digital, com ferramentas como o Vigimed e a inteligência artificial. Na prática, a farmacovigilância funciona de duas formas principais. A vigilância passiva, que é a mais comum, depende que as pessoas notifiquem por conta própria. É um método ótimo para gerar alertas e hipóteses e é um custo baixo, mas o grande calcanhar de Aquiles dela é a subnotificação. Já a vigilância ativa faz o contrário. Ela vai atrás dos dados de forma proativa, usando ferramentas para rastrear problemas. Ela dá números de incidência muito mais precisos e é perfeita para testar hipóteses, mas o custo e a complexidade são bem maiores. Agora, vamos sair um pouco da abordagem que reage ao problema e vamos para uma abordagem que tenta se antecipar a ele. Se a farmacovigilância identifica o dano depois que ele aconteceu, os estudos de utilização de medicamentos, os EOMS, tentam entender os padrões de uso que podem levar a esse dano. Eles nos dão uma visão do que acontece no mundo real. A própria definição da OMS, lá de 1977, já mostra o escopo sistêmico desses estudos. O foco não é só o paciente, mas a sociedade. Eles olham para a cadeia inteira do medicamento, desde o marketing até as consequências econômicas, dando um panorama completo de como as terapias são realmente usadas e quais são seus impactos de verdade. E dentro dos USAIMs, a gente trabalha com duas abordagens que se completam. Os estudos quantitativos, que respondem à pergunta quanto. Eles medem volume de consumo, custos, essas coisas. Já os qualitativos respondem como e por quê. Eles investigam se a prescrição faz sentido, se os protocolos estão sendo seguidos, quais as percepções que levam ao uso inadequado. A sinergia entre eles é total. A análise quantitativa pode mostrar um consumo exagerado, e a qualitativa pode explicar o porquê daquilo estar acontecendo.
E isso nos leva aos desenhos de estudo, que dão um rigor científico para essa área. Cada um tem uma função. Os estudos de coorte acompanham grupos de pessoas ao longo do tempo, um grupo que usa o medicamento e outro que não. São ideais para achar reações comuns. Já os de caso-controle fazem o caminho inverso. Eles partem do problema e olham para trás, sendo a melhor ferramenta para investigar reações raras. E, por fim, os estudos transversais nos dão uma foto de um momento específico, muito úteis para medir a prevalência do uso de um remédio. Bom, até aqui a gente falou de sistemas e de metodologias, de um ponto de vista mais amplo. Mas como é que todo esse conhecimento vira uma ação concreta que protege o paciente ali no dia a dia do cuidado? É aqui que a gente entra na aplicação prática da segurança do paciente. E esse dado aqui, ele é um soco no estômago, porque ele aponta para a nossa maior fragilidade, a passagem de informação. As transições de cuidado, de casa para o hospital, de uma UTI para a enfermaria, na alta, são momentos em que a comunicação se quebra, a informação se perde. É um momento perfeito para o erro acontecer. A principal estratégia para diminuir esse risco é a chamada reconciliação medicamentosa. E isso não é um ato informal, é um processo estruturado. Exige coletar as informações de forma sistemática, comparar com as novas prescrições, resolver qualquer conflito e, o mais importante, comunicar a lista final de forma clara. Esse processo é um exemplo perfeito de como os princípios de segurança podem criar uma barreira real contra o erro. E no centro de tudo isso, a gente encontra o farmacêutico clínico. Esse profissional é o especialista em medicamentos da equipe. Ele é fundamental não só para a logística, mas para a gestão do risco do tratamento, liderando processos como a reconciliação e garantindo que o tratamento seja seguro e eficaz. Mas mesmo com toda a sofisticação desses sistemas e práticas, a segurança total ainda é um objetivo distante. Então vamos agora para uma análise mais crítica dos principais obstáculos e das direções que o futuro aponta para a gente fortalecer a proteção ao paciente. O maior de todos os desafios, o obstáculo que sozinho compromete a eficácia de todo o sistema de vigilância passiva, é a subnotificação. Seja por medo de punição, falta de tempo ou simplesmente por não saber como fazer, a verdade é que a imensa maioria dos eventos adversos nunca é reportada. E isso cria um buraco gigantesco no nosso conhecimento, limitando o alcance e a validade dos nossos dados. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, esse dado aqui é alarmante. Uma taxa de 25 notificações por milhão de habitantes é um volume tão baixo, mas tão baixo, que o sistema fica estatisticamente cego. Ele não consegue detectar sinais de segurança importantes, principalmente para remédios novos ou reações mais raras. É um ponto cego perigosíssimo no nosso sistema. A boa notícia é que existe uma estratégia com várias frentes em andamento para mudar isso. Plataformas digitais como o Vigimed querem facilitar a notificação, a inteligência artificial promete analisar um volume imenso de dados para achar sinais que o olho humano não veria e, claro, o fortalecimento das redes sentinela, a educação continuada e uma maior consciência do público, que aumentou depois da pandemia, são todos caminhos importantes para a gente fechar essa lacuna. E a gente encerra com essa reflexão. As ferramentas, os sistemas, as tecnologias, tudo isso está evoluindo, mas a questão fundamental vai além da técnica. O desafio é cultural. Como é que a gente consegue transformar a percepção de uma notificação? Deixar de vê-la como a denúncia de um erro, de um culpado, e passar a enxergá-la como um ato de proteção coletiva? A resposta para essa pergunta talvez seja o passo mais importante para o futuro da segurança do paciente.